Novos mares, horizontes, aonde quer chegar. O que quiser, tudo alcança, basta acreditar. Novos tempos de mudança, com o pé no chão. Eu vou te mostrar uma coisa que eu nunca mostrei pra outra pessoa. Juro, nunca na minha vida. Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos para a nossa aulinha de ciências, quarta-feira, dia 15 de julho. Então, nós vamos fazer o seguinte: nós vamos encerrar a unidade de ciências realizando as atividades, que é da página 20 até a 23. Tudo bem? Ótimo! Então, vamos lá. Abre uma apostila de ciências, lá nas atividades, página 20, e coloque a data de hoje, dia 15/7. Vocês sabem que dia é hoje? Não! É aniversário da Pro! Sim! Hoje a Pro está fazendo 36 aninhos. Acho que eu tô ficando velha. Vamos lá! Então, abram lá na página 20, coloquem a data de hoje e vamos realizar as atividades relembrando tudo que nós aprendemos nessa unidade, ok? Então, diz assim: use o que aprendeu. Exercício número 1. Complete as sentenças de acordo com o que você aprendeu nesta unidade. E aí diz assim: as plantas são seres vivos que não se locomovem e que têm como característica a presença de pigmentos como a clorofila, que, junto com o sol, a água, os minerais e os gases, é responsável pela fotossíntese. Então, olha só, nós estudamos que as plantas, elas não andam, né? Elas não conseguem ir de um lugar para o outro como os outros animais, né? Outros seres vivos, como os animais, os seres humanos. Porém, ela também é a única que consegue produzir o seu próprio elemento, o seu próprio alimento, por meio da fotossíntese. Aí nós vimos que a fotossíntese ela acontece justamente porque a planta tem um pigmento, né? A clorofila, que é aquele esverdeadinho da planta, ele ajuda o vegetal a realizar a fotossíntese. Mas nós vimos também que o vegetal ele necessita de um ambiente, né, especial preparado para ele. Será que qualquer vegetal nasce em qualquer lugar? Não, né? A gente sabe que existem as plantas que são aquáticas, as que são terrestres, porém, ambas precisam de seus locais apropriados, né? Um pé de laranja, uma laranjeira. Para ela crescer e se desenvolver, a gente sabe que ela precisa de de um local adequado, que a terra seja fofa, tenha os nutrientes necessários, ela precisa da luz do sol, ela precisa da água, para que ela possa crescer e se desenvolver, né? Realizar o ciclo, né? Cresce, desenvolve, se reproduz, envelhece e morre, porque a planta ela também é um ser vivo. Ela respira? Sim, ela respira. Por meio da flor, uma das partes do vegetal, a planta tem a capacidade de respirar. Aí no exercício número 2 diz assim: cite duas utilidades das plantas para o ser humano. E aí a Pro colocou o seguinte, ó: as plantas são úteis para a produção de alimentos, cosméticos, móveis e etc. Por quê? O que significa etc? Etc. Outras coisas. Então, um vegetal, uma árvore, por exemplo, ela pode dar fruto, que pode servir de alimento para nós. A gente come raízes, nós comemos alguns tipos de vegetais, né? E esses vegetais, eles também, o óleo, por exemplo, o coco, ele tem um olhinho que é muito rico em vitaminas. E esse óleo de coco, ele pode ser tanto para nossa alimentação, como para cosmético, para fazer creme de cabelo, creme de rosto, desodorante, creme para o corpo. E também o tronco, o caule dessa árvore, ele pode ser utilizado para construção de móveis, de casas,
não é mesmo? Lembra que nós vimos que o caule, ele também, a árvore, né, quando ela é cortada, ela também serve para fazer o papel. Então, essa apostila que vocês estão segurando aí, esse papel, ele vem de um vegetal, por meio de um corte de uma árvore, esse papel foi criado, tá bom? Né? Foi fabricado. Então, olha só, no exercício número 3, diz o seguinte: preencha a cruzadinha. Então, a gente vai preencher a cruzadinha de acordo com o que nós estudamos nessas atividades. A gente vai prestar atenção nas dicas, né, na dica número 1, número 2 até a número 6, para a gente poder montar essa cruzadinha, tá bom? Então, no exercício número 1 diz assim: sustenta a planta e suas estruturas. Número 1, ó, tem 2, 3, 4, 5 letrinhas de uma parte da planta que sustenta ela e as estruturas. O que é que sustenta a planta e as estruturas dela? O caule, não é mesmo? Então, ó, a gente também pode chamar o caule de tronco, né? Mas a palavrinha tronco, ela não caberia aqui na caixinha número 1. Então, nós geralmente, cientificamente, se usa a palavrinha caule, tá bom? Agora, no exercício 2, tem 4 letras e ela é responsável por fixar a planta no solo. Quem que é que fixa a planta do solo? É a raiz. Muito bem. Agora aqui, ó, número 3, olha só quantas letrinhas. E a número 3 é assim: planta acostumada ao frio, muito utilizada no Natal. Que tipo de planta é essa? Isso! O pinheiro. Número 4, planta do tipo completa. Uma planta que tem todas as partes. Qual é? A laranjeira. Pô, por que se diz que ela é uma planta completa? Porque ela tem todas as suas partes e ela reproduz, ela tem raiz, caule, folha, flor, fruto e semente. Então, quando a gente diz planta completa, é que tem todos esses itens, ok? Agora o exercício número 5. Ó, a gente vai encaixar eles aqui, ó. 5 letrinhas. A maioria das folhas tem clorofila. Pigmento da cor, qual que é a cor? Verde. Lembra que a Pro falou? Grande maioria delas tem essa clorofila, tá? Que é esses tons esverdeados. E o último diz assim: uma planta pequena que vive em locais úmidos e não apresenta nem flores e nem sementes. Que planta é essa, gente? Com 6 letras. Alguém sabe? Os musgos. Geralmente, né, ela é uma planta aquática, né? Fica, às vezes, ela fica um pouquinho para cima da água, nas pedras, sabe? Que fica aquelas partes escorregadias nas cachoeiras. São os musgos, ok? Tudo bem até aí? Conseguiram? Ótimo. Então, completem a cruzadinha de vocês. Dá uma pausa no vídeo, tá bom? Para completar a sua cruzadinha. E aí depois você continua, tudo bem? Vamos lá? Agora, no exercício número 4, está dizendo da seguinte forma: relacione as colunas. Então, aqui tem a coluninha dos vegetais, ó, A, B, C, D. E aqui tem as colunas das palavrinhas. Então, por exemplo, tem A, B, C, D, E e F. E aí, a gente tem que vir da coluna do lado e colocar, por exemplo, essa aqui, ó, tá vendo a letrinha A? Ela é o quê? Raiz, ela é caule, ela é folha, ela é flor, ela é fruto ou ela é semente? E daí? O que ela é? Semente. Muito bem. Então, lá onde está escrito semente, coloque a letrinha A. E essa aqui, letrinha B, ela é o quê? Raiz, caule, folha, flor ou fruto? Isso, ela é folha. E essa letrinha C aqui, o que ela é? Raiz, caule, flor ou fruto? Fruto, muito bem. E na letrinha D, raiz, caule ou flor? Raiz. E esse aqui, ó, letrinha E, caule ou flor? Ela é
flor, ó, letrinha E. E a última, a letrinha F, é caule. Ô, Pro, mas existe esse tipo de caule fininho? Sim, existem vários tipos de caule. Existem caules grossos, como os troncos, existem caules finos, como hastes, ok? Que são de uma florzinha, por exemplo, tá bom? Existem alguns tipos. Aí no exercício número 5 diz assim, ó. Os frutos são uma das partes das plantas mais utilizadas na alimentação. E como é que surgem os frutos? Como eles aparecem no vegetal? E aí? Os frutos, ele se desenvolve a partir da parte feminina da flor. E ele é responsável e protege a semente, ó, e protegem a semente. Então, o fruto, ele é responsável por proteger a semente. Em muitas frutas, né, as sementes estão dentro delas. Isso. Agora, na número 6 diz assim: o que é polinização e qual parte da planta está envolvida nesse processo? Qual a consequência da polinização? E nós estudamos lá alguns insetos, os principais agentes que nós vamos colocar no próximo. Mas e na letra 6, número 6? Polinização é a transferência do grão de pólen da parte masculina da flor para a parte feminina. Como consequência, ocorre a fecundação e a formação dos frutos. Então, a polinização é quando os grãozinhos de pólen, eles se misturam. E aí, esses grãos de pólen, conforme eles se misturam, eles desenvolvem o processo de formar os frutos. Então, só vai ter fruto se tiver polinização. Tudo bem? Aí, no número 7 diz assim: mas quais são os principais agentes polinizador? Quem é que poliniza? E aí, pessoal? Vocês sabem. Isso mesmo. A maioria das flores, elas são polinizadas por animais, como insetos, mas também podem ser polinizadas pela água e pelo vento, né? No caso da chuva, por exemplo, quando se diz água. Né? Então, a gente tem vários insetos polinizadores. Alguns exemplos desses animais são abelhas, beija-flor, moscas, morcegos, então passarinhos. Existem vários tipos de polinizadores. Um dos maiores insetos polinizador são as abelhas. Elas são um dos maiores polinizadores. Mas a borboleta também é um polinizador, as moscas, tá bom? E a polinização não é feita somente por insetos, por animais. Ela também pode ser pelo vento, conforme o vento bate na árvore, ele carrega os grãos de pólen misturadinhos, até semente, a chuva é capaz também de fazer a mesma coisa. Então, existem alguns agentes que não são só animais, tudo bem? Então, vamos lá. Aqui no número 8 diz assim: observe a planta abaixo para fazer o que se pede. Aí tem lá o número 1, do número 1 até o número 6. E aí a gente vai colocar a parte da planta e a função. Tudo bem? Vamos lá? Ó, a parte número 1 é o quê? É a raiz. A raiz, ela fixa a planta no solo e ela absorve água e os nutrientes do solo para que a planta consiga desenvolver, desculpa. Número 2, ó, aqui o número 2. O que é o número 2? O número 2 é o caule. Qual a função do caule? O caule, ele é responsável por sustentar outras partes da planta e transportar a água e nutrientes, levar água e nutrientes para o resto do vegetal. E a número 3 é olha aqui ela aqui, a folha. Qual que é a função da folha? A folha ela é responsável pela respiração, fotossíntese e transpiração. Olha quanta coisa a folha faz. E o número 4, olha aqui o número 4, ó, é a flor. A flor é responsável pelo quê? Pela reprodução da planta, tá bom? Ela é quem reproduz. A flor, se existe a flor, vai existir o próximo elemento, que é o número 5. O número 5 é o fruto. O fruto, ele tem qual função? Ele protege a semente e atrai animais dispersos, animais até que ajudem a polinizar, tá bom? A levar
as sementes para novos lugares e assim a planta continuar se reproduzindo, se desenvolvendo, nascendo, se desenvolvendo. Só que assim, o vegetal que não dá flor, ele geralmente não dá fruto. O fruto surge da flor, né? Ou quando fala da reprodução da planta, ou seja, ela vai vir a fruta a partir da flor. E o último, que é esse aqui, ó, qual que é? É a semente. E qual que é a função da semente? A semente, ela origina uma nova planta. Só irá nascer uma nova planta por meio de uma semente. Ah, Pro, mas lembra que teve lá alguns vegetais que não nascem de semente? Que são. é, é, como é que se diz? Ó, a Pro tá até esquecendo, mas a gente já vai falar. Alguns não têm sementes. Eles são. Eu tô com a palavrinha adubo na cabeça, mas não é adubo que se diz. Existem algumas plantas que elas não têm semente, né? A banana tem semente? Não, a banana não tem semente. Ela tem uma outra forma de nascer. O que mais que não tem semente? Deixa eu pensar. Bom, tem vários outros vegetais que não têm semente, né? Que eles são originados de uma outra forma. A gente já vai ver. Ó, letrinha A. Tá. Era para colocar os números, a gente já fez. Letrinha B. Das partes que você identificou no quadro anterior, quais são responsáveis pela sobrevivência da planta? Qual delas é responsável pela sobrevivência? As partes 1, 2 e 3, ou seja, raiz, caule e folha. As raízes, elas absorvem a água e os nutrientes. O caule faz o transporte para o restante da planta. E a folha é responsável pela respiração, transpiração e fotossíntese. Se um vegetal não tiver raiz, caule e folha, ele não consegue sobreviver. Um vegetal só consegue sobreviver se ele tiver raiz, caule e folha. Tudo bem? Olha só, o exercício número 9 diz o seguinte: as flores podem ser polinizadas pelo vento, pela gravidade, né, por cair da árvore e até pelos animais. Entre esses animais estão as abelhas. Descreva a importância das abelhas na produção de alimento. Olha lá. Entre os animais, as abelhas são os maiores polinizadores de flores. Como consequência da reprodução, nós temos o surgimento de frutos e sementes. Então, como a professora tinha dito anteriormente, a abelha é o maior animal polinizador de flor. Então, o que acontece? Quando ele poliniza essas flores, vai surgir novos frutos e novas sementes. Por quê? Porque ele foi lá, polinizou e levou para outros cantos aqueles grãozinhos de pólen das flores, ok? Então, no exercício número 10 diz assim: coloque em ordem as etapas da polinização. Então, aqui nós temos 4 quadrinhos. A gente vai ter que falar o que acontece em primeiro, segundo, terceiro e quarto. Beleza? Então, olha lá. Aqui diz assim, no primeiro quadrinho: essa aproximação faz com que os grãos de pólen se soltem da flor e grudem nas patas, asas e outras partes do animal. É isso que acontece primeiro? Não. Quando o animal se desloca para uma outra flor, os grãos de pólen se soltam, caindo sobre a parte feminina dessa flor e possibilitando a fecundação. É isso que acontece primeiro? Os animais polinizadores, ao se aproximar das flores para buscar o néctar, encostam na parte masculina da flor, onde estão os grãos de pólen. Essa que acontece primeiro? Sim. E depois, após a fecundação das flores, formam-se os frutos? Então vamos lá. Essa daqui, ó. Essa daqui, ela acontece primeiro ou segundo? Ela acontece em segundo. E a próxima? Em terceiro. E a próxima? Em primeiro. E por último, a quarta. Por quê? Porque primeiro os animais polinizadores se aproximam das flores para buscar o néctar e eles se encostam na parte masculina da flor, onde estão os pólens. Aí, depois, essa aproximação faz com que os grãos de pólen se soltem da flor e grudem nas patas, nas asas e outras partes desse animalzinho. Aí depois, quando ele se desloca, que ele vai para uma outra flor, os grãos de pólen se soltam e caem sobre as partes femininas da flor.
e possibilita a fecundação. E por último, após a fecundação das flores, formam-se os frutos. Lembra que a professora disse que se não tem flor, não tem como ter fruto? O fruto ele é originado da flor, tá bom? Agora aqui, mais um desafio. Os coqueiros, eles produzem frutos, os cocos, que são muito apreciados no verão por sua água doce e refrescante. Mas o coqueiro produz flores? Sim ou não? Sim, os frutos são originados das flores que foram fecundadas. Se o coqueiro apresenta coco, que é um fruto, significa que ele apresenta flores. Lembra que eu disse? Se não tem flor, não tem fruto. Se tem fruto, teve flor. Beleza? Vamos lá. Agora aqui nós estamos na nossa linha de chegada, finalizando a nossa unidade de ciências. Então, nós estudamos sobre as plantas, que cada parte que as compõe, as funções dessas partes. Aprendemos também que as plantas elas não são todas iguais e que nem todas podem produzir flores, frutos e sementes. Agora é hora de você registrar como você se sente a respeito de cada um desses termos. Então, vamos lá, ó. Diferentes tipos de planta. Você entendeu que existem diferentes tipos de planta? Sim, mais ou menos ou não? Você entendeu a respeito sobre plantas completas de sua parte? Como que é uma planta completa? Sim, mais ou menos ou não? Diga a verdade. Depois, vocês entenderam que raiz, caule e folha, elas são os principais itens que faz uma planta sobreviver? Sim, mais ou menos ou não? Flores, frutos e semente, reprodução e geração de novas plantas. Vocês entenderam que para existir um fruto precisa ter uma flor? E que dentro desse fruto vai ter a semente que vai dar origem a um novo vegetal? Sim, mais ou menos ou não? E sobre a polinização, você entendeu? Sim, mais ou menos ou não? E aqui vocês vão dar a resposta de vocês que seja verdade. Ah, Pro, mas e se eu aprendi mais ou menos? Você vai marcar o X e aí depois você avisa porque a gente pode voltar no conteúdo que você entendeu mais ou menos para a gente dar uma retomada, tudo bem? E aí a Pro te explica de uma outra maneira. Então, a tarefinha, vai ter uma tarefinha de ciências que está em anexo na aula, tá bom? Lá quando a mamãe entra no site do colégio, que vai lá ver o link para vocês assistirem a aula, lá tem em anexo a tarefinha que vocês devem fazer, tá bom? Aí vocês vão imprimir a folha, realizar a tarefinha e depois colar ela no caderninho de ciências. Combinado? Aí, essa tarefinha é sobre tudo que nós estudamos nessa unidade de ciências, tudo bem? Então, hoje nós finalizamos. Grande beijo para vocês. Estou morrendo de saudade. E se Deus quiser, a gente volta logo. Tudo bem? Tchau, tchau. Deus abençoe. Grande beijo e até amanhã.